Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz e a graça do Senhor esteja aí onde você está. Que Deus abençoe o seu dia. Uma boa tarde para vocês. Eu sou a Cláudia Santos. E eu sou o Anderson Santos. E hoje nós estamos aqui para continuar aquela série de programas que falam sobre os desafios da vida a dois. Se você já é casado, quer melhorar, sempre pode melhorar um pouquinho. Fica com a gente. Se você não é casado, mas pretende se casar, vai te ajudar muito também. E hoje nós vamos estar falando nos desafios de encontrar alguém. Então fica com a gente, mesmo, não, mas já encontrei. Não fica, você vai ver que bacana que vai ser, porque está começando agora o Teologia em Família. Oi, amados. Nós estamos muito felizes de estarem aqui com vocês. Fiquem à vontade para estarem aqui com a gente. Como o nome diz, eu sempre falo, é Teologia em Família. Nós queremos que você se sinta em casa. Eu sei que nesse momento nós não podemos estar aí tão próximos, mas sinta-se como se estivéssemos todos juntos. Vamos debater o tema, né? Vai falar do assunto dos desafios da vida 2, agora falando dos desafios de encontrar alguém. Né? Nós queremos já pedir desculpa, amados. Você que tentou entrar na semana passada, nós enviamos, né, os avisos e houve alguns problemas, a gente não conseguiu entrar no ar, no horário devido, tá? Então nos perdoem, mas agora graças a Deus já deu tudo certinho e eu creio que daqui para frente, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Tá? Então você que pode, compartilha aí com um colega, com um irmão, com um conhecido. Tenho certeza que vai ser uma tarde muito agradável. A gente vai rir, a gente vai pensar. Eu creio que a gente vai ser abençoado em nome de Jesus, não é verdade, pastor? Com certeza, meus irmãos. Então, o que a gente pede para os irmãos, para você que está nos assistindo, é que compartilha mesmo, tá? Hoje nós vamos falar um tema bem interessante, nós vamos entrar um pouquinho aí nessa questão dos temperamentos, né? Mas isso dentro da vida conjugal. Então, assim, o nosso desafio para você hoje é compartilha com alguém, vai lá, manda esse link para ele. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos fazendo uma pesquisa e a gente trabalha um pouquinho no assunto, às vezes ministrando para casais, e o que nós temos visto é que o índice de divórcio aumentou e muito, tá? E principalmente dentro de um contexto eclesiástico. Se não bastasse isso, veio a pandemia. E aí, com a pandemia, a coisa piorou, estourou de vez. Então, assim, a nossa preocupação, a nossa proposta nessa live de hoje, nesse programa, como nós temos dito, né? Nem eu nem a Cláudia tem um anseio, nós queremos virar youtuber. Não, a proposta não é essa. A proposta nossa é trazer algo que vá elevar a tua vida, que vai trazer um crescimento espiritual, emocional, né, em todas as áreas da sua vida, não é isso? Sem dúvida, irmão. Eu tenho certeza que tudo que a gente pode aprender a mais, ainda falando, porque é tudo, irmão, nós procuramos estar sempre baseados na palavra do Senhor, né? Porque a palavra, ela tem poder para curar. A gente pode estar aqui falando, trazendo inúmeros segredos, né? O que as pessoas procuram hoje é o segredo de ser feliz, o segredo disso. Mas nós sabemos que isso está no Senhor, né? Na leitura da palavra, estamos fazendo aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Então, por isso que nós queremos sempre trazer todos esses textos, todos esses, né, esses títulos que nós trazemos, os temas, mas sempre sobre a palavra, né? Sempre trazendo diretrizes bíblicas. Então, que você possa estar interagindo com a gente. Se de repente nesse tema, puxa, olha, eu tenho esse comentário legal para fazer. Pode mandar para a gente. Se você tiver uma sugestão, se você tiver até um pedido de oração, fica à vontade. Eu quero que você se sinta bem, sabe? Como se nós estivéssemos aqui nessa mesma sala. Eu sei que você está aí, de repente, no seu serviço, está na sua casa, eu não sei onde você está, mas como se nós estivéssemos aqui. É claro, se você puder, né? Tem pessoas que não vão conseguir estar interagindo, mas vão conseguir estar ouvindo, e eu tenho certeza que vão absorver bastante, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele tanto está aqui com a gente, como está aí com você, onde você estiver, em nome de Jesus. Com certeza. Então, hoje nós vamos... O nosso propósito hoje aqui, nós vamos, como nós disse, o nosso tema, né, de hoje, nós vamos tentar trabalhar nessa linha,
tá bom? Nós vamos começar aqui com o desafio de encontrar alguém, né? Aí talvez você está dizendo assim, mas eu já encontrei alguém. Então, nossa proposta hoje talvez você encontrou alguém, mas você ainda não está sabendo como valorizar esse alguém, não está sabendo viver com esse alguém, né, Cláudio? Então, é verdade. Nós estamos num momento bastante egoísta da nossa história. A gente vê que, eu não sei se é por conta da correria tão grande, que a gente acaba não conseguindo ver em volta. Então, tudo a gente consegue ver os defeitos dos outros, né? Ficam muito mais gritantes. E muitas vezes a gente está vendo o defeito do nosso cônjuge e não estamos vendo o nosso. Não quer dizer que ele não tenha, mas não quer dizer também que nós não tenhamos. E é nisso que a gente vai conseguir, de repente, tentar enxergar o que a gente pode fazer para melhorar. Tá bom, mas pode ficar melhor ainda. Não tá bom? Vai ficar bom em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor não vai falar só com vocês, mas com a gente também. Porque quando nós estamos falando da palavra do Senhor, ela é como uma espada de dois gumes, né? Ela vem e corta tanto para um lado quanto para o outro. Mas não é um corte que traga feridas, é para curar, né? É algo que vai curar nossa alma em nome de Jesus. Bom, vamos lá então. A gente pensando um pouquinho nesse tema, né? Hoje a gente fala muito eu estou procurando a pessoa perfeita, né? Talvez você já pensou isso, você que está orando aí no Senhor. E deixa eu dizer algo para você agora. Normalmente é assim, né? Dentro de um contexto eclesiástico, às vezes a gente diz assim, irmão, eu estou orando, estou esperando o Senhor. Aí alguém chama a sua atenção, né? Diz assim, rapaz, tal, ô minha irmã. Diz assim, não, esperei com paciência no Senhor e tal. Aí o tempo vai passando, parece que o tempo vai passando. E aí a gente já começa a ficar, e aí, irmão, como que tá? Irmão, eu já estou naquele verso, tudo que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. A ideia não é essa, cuidado para você não se arrebentar. Mas a grande questão é que quando a gente procura a pessoa ideal, Cláudio, nós estamos sempre naquela busca, assim, eu estou procurando a pessoa ideal, Mas a questão, você está procurando a pessoa perfeita, estou procurando a pessoa perfeita. A pergunta que a gente deve fazer, em primeiro lugar, para nós mesmos, é a seguinte, mas espera aí, se eu estou procurando a pessoa perfeita, então isso quer dizer que eu sou a pessoa ideal. A pergunta é, será que eu sou a pessoa ideal? Será que eu passo essa ideia de que eu sou a pessoa ideal? Né? Porque às vezes a gente exige muito dos outros e não olha para nós, não é isso? Verdade. Eu acho que em todos os aspectos, né? A gente fala do aspecto, né, de como essa pessoa é legal, ele é assim, não, mas isso aqui não é. E de repente a gente também, no aspecto físico, de repente está procurando uma mega modelo, um super modelo, e de repente você olha, mas eu não sou essa mega, né, também. Acho que em todos os aspectos, né? A gente, né, começar a olhar para os dois lados. É interessante, a pergunta que eu lhe faço é, será que existe a pessoa perfeita? Eu começo despertando isso em você pelo seguinte, eu sempre, eu exijo muito, mas vem cá, existe a pessoa perfeita? Será que existem pessoas perfeitas? E é isso que nós precisamos começar a entender, tá? Até mesmo para quebrar um pouco essa ideia aí de que você, às vezes você se torna um carrasco de si mesmo, busca um perfeccionismo em si, e aí você é um carrasco de si e não se contenta que você é um carrasco de si. Você torna-se um carrasco dos outros. E aí cabe como pai, você se torna um carrasco dos seus filhos, como esposo, como esposa, você se torna um carrasco. Então assim, eu não estou te chamando aqui, não é um convite para você viver aqui, vamos dizer assim, na média. Não, eu quero que você seja acima da média, mas a gente só precisa entender isso, não é verdade? Sim, com certeza. Só quero aqui abrir um parênteses aqui, vamos, né? Só cumprimentar os irmãos, que já tem alguns irmãos com a gente. Eu queria cumprimentar aqui o irmão Carlos Roberto. Paz do Senhor, boa tarde, mandou aqui pra gente. Carlos. Deus abençoe, irmão Carlos. Irmã Sandra Vieira, paz do Senhor, minha amada. Minha irmã de sangue, a Alessandra também, Deus abençoe, Lê. José Ernilda, paz do Senhor, minha amada. A Sara, minha cunhada, paz, Sara, Deus abençoe. Minha mãe também, que Deus abençoe. A paz do Senhor, o apóstolo Davi também, Bispa Bentina, que Deus abençoe. A irmã Ruth está com a gente também. Amados, que Deus abençoe. É muito bom ter vocês com a gente. Continue com a gente. Se puder, compartilha, né, que vai ser uma bênção. Eu creio que para outras pessoas também. É que eu costumo dizer assim, quando o negócio é bom, dá vontade de falar para muita gente. Eu, quando alguma coisa, uma palavra me toca,
uma palavra me toca, alguma coisa assim, eu quero compartilhar com o máximo de pessoas possível. Então faço mesmo, né? Eu creio que vai ser uma grande bênção. Com certeza, com certeza. Deus abençoe vocês. Cada um dos irmãos que estão conosco aí, vai compartilhando, tá bom? Porque eu tenho certeza que o tema vai ajudar bastante. Lembrando aí, né, os desafios de encontrar alguém. Tá? Se você já encontrou esse alguém, glória a Deus. O que nós vamos trabalhar aqui é para que, se você já encontrou, você valorize ainda mais ele, aprenda a conviver, tá? Porque assim, tudo no começo parece mil maravilhas, né? Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai, a convivência e toda aquela questão, e parece que as coisas vão ficando difíceis, mas o que falta em nós é aprender a respeitar e compreender um pouco melhor o outro, tá? Quando a gente procura a pessoa perfeita, eu lembro de uma historinha que eu até compartilho aqui num livro nosso, O Desafio da Vida 2. Aliás, deixa eu aproveitar para fazer um parênteses aqui. Todo esse programa, essa live, ela é feita, né, através do Instituto Ministrando para Transformar Vidas, que na verdade é uma escola teológica onde nós temos o propósito de levar a palavra de Deus mesmo. Então, o que acontece? Qual que é a nossa visão? Então, até falaram para mim, mas você hospeda todas as aulas de vocês no YouTube? E eu falei, sim. Né? E uma pessoa que trabalha nessa área, marketing digital, disse assim, mas aí você pode deixar exclusivo para ter acesso só quem contribui e tal. E eu falei, não, mas esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é deixar aberto para que mais pessoas possam estudar. Quem é aluno, né, se matriculou, recebe o material didático, tá vendo? Essa apostila aqui é escatologia, nós temos heresiologia 1 e 2, tá vendo? Mas aquele irmão que não pode ser aluno, ele não vai deixar de estudar, porque as aulas estão hospedadas no YouTube, né, Cláudio? E aonde ele quiser, ele tem acesso, tá? Então o que a gente fala para os irmãos? Se você quiser semear nessa obra, né, você não é obrigado a nada, não. Mas se você sentir a vontade para isso, nós somos uma obra, um seminário, não estamos ligados necessariamente presos a uma instituição, tá? Então é um seminário teológico onde Deus colocou essa visão para nós de ministrar para transformar vidas. Então, se você quiser nos ajudar, fique à vontade, tá bom? Exatamente. O nosso intuito é que você seja assim muito abençoado pela palavra, que cresça cada dia mais na presença do Senhor, né? Que a palavra diz, né, do homem que ele ouve e obedece às palavras do Senhor, é como o homem que edifica uma casa sobre a rocha. Isso é bom demais. Então, que a gente possa conhecer e aplicar. E eu queria aqui, Anderson, o pastor Leonardo está com a gente também, pastora Jéssica saudando. A paz do Senhor, pastor. Deus abençoe, Deus pastor, abençoe. pastora, Deus abençoe. Em nome de Jesus, é muito bom tê-los com a gente também. E nós queremos aqui, como sempre frisamos, né, quando nós falamos o assunto é casal, tem muita gente que já torce o bico, que já fica meio receoso, achando que a gente vai querer dar aula, de repente falar, poxa, mas eu já sei, meu casamento está indo bem. Na verdade, o que nós estamos falando aqui é aprendermos juntos um pouco mais sobre como podemos melhorar à luz das Escrituras. Verdade. Então, tira toda essa resistência. Vamos deixar, isso vale para nós aqui e vocês também, né? Vamos deixar que o Espírito Santo direcione, abra o seu coração, porque é tão interessante. Nós somos tocados pela presença do Senhor, nós estamos aqui e nós sentimos o Espírito Santo direcionando, sabe, vai fluindo até a conversa. O que os irmãos mandam, muitas vezes os irmãos nem sabem, mas vai trazendo uma luz, uma participação aqui super importante. Então vamos deixar o Espírito Santo direcionar e eu tenho certeza que vai ser uma tarde abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Quando você diz procurar alguém, eu lembro de uma historinha, Cláudio, bem legal, que diz assim, um certo rapaz, eu até compartilho isso, que eu estava falando, compartilho isso em um dos nossos livros, que é o Desafio da Vida 2. O rapaz, ele procurava alguém, morava numa cidadezinha pequena, né? Então cidade todo mundo conhece todo mundo. E aí muitas propostas iam para ele, muitas pretendentes e tal. E ele dizia assim, não, estou procurando a pessoa perfeita. Estou procurando a pessoa perfeita. E falavam para ele, e não, estou procurando a pessoa perfeita. E aí passou-se o tempo, né? E alguém que o conhecia mudou para uma outra cidade, foi para longe. Depois de muitos anos voltou, encontrou aquela mesma pessoa, só que ele estava sozinho, sentado numa praça, já velhinho. E aí perguntou para ele, sabia da fama dele, disse assim, e aí, você encontrou a pessoa perfeita? E aí, você encontrou? Ele diz assim, encontrei.
mas e daí? Você está sozinho? Falou, então, eu encontrei. Mas ela também estava procurando a pessoa perfeita. Ou seja, quando ele encontrou a pessoa perfeita, a pessoa olhou para ele e falou assim, mas você não é a pessoa perfeita para mim. Então, o nosso propósito hoje é chamar a tua atenção. Será que existe pessoa perfeita? O que você acha aí? Talvez você está assistindo aí, né, com seu cônjuge, com a sua esposa, seu esposo. Será que tem pessoa perfeita? Né? Tem, Cláudio? Olha, eu estou para te falar que esse é um dos grandes problemas que as pessoas que nos procuram ficam até preocupadas. Porque quando se namora, muitos dos nossos defeitos estão meio que ocultos, né? Nem tudo se demonstra ali, né? A gente dormir junto, acordar, conhecer, né, totalmente a pessoa. Então a gente vai tendo dificuldades em saber. Mas quando a gente casa é outra coisa. E tem pessoas que por conta disso, às vezes ficam, ai, poxa, eu acho que eu casei com a pessoa errada. Muitas pessoas, e isso até dentro da igreja, não estamos falando só fora, não. Tem pessoas que estavam ali, Deus mostrando, direcionando, fazendo com que as portas se abrissem, tudo deu certo, e às vezes entrou num casamento, né, teve alguma dificuldade, porque esperava uma perfeição que não existe, né, e fala, poxa vida, então eu casei com a pessoa errada. Mas, na verdade, não é isso. Nós aprendemos, né, a respeitar, aceitar, como a gente falou já nos programas anteriores, entender o universo um do outro, respeitar. A gente vai falar hoje também, fica com a gente, porque nós vamos falar de algo super importante no casamento, que é os temperamentos. Todas as pessoas têm temperamento. Além de termos essa diferença de universo feminino e masculino, temos a diferença de temperamentos. Então, cabe a nós entendermos que não existe, né, um sujeito perfeito aí. Nós não somos perfeitos, né? Com certeza. Então vamos começar falando então, já que é difícil, é um desafio encontrar a pessoa, né? Encontrar alguém para viver junto, e quem já encontrou, como você disse, talvez nessa dúvida, mas será que eu encontrei? Será que eu não encontrei? Então vamos começar a pensar um pouquinho nessa questão dos temperamentos, tá? Você já ouviu falar de temperamento, né? Já ouviu falar? A gente fala muito, mas tem pessoas que têm... parece que ele é mais extrovertido, o outro é mais quietão. Mais inibido, mais desinibido, isso, né? Aí a esposa olha assim e fala assim, mas não sei, meu esposo é muito quietão, meu esposo é muito paradão, eu não sei se ele é pra mim. Tem gente que fala, até usa a expressão, fulano é tão caipira, mas não é bem isso, né? Com certeza. Então, nós vamos começar a pensar um pouquinho sobre isso. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, cada um de nós tem um temperamento. Talvez essa palavra você nunca ouviu falar, né? Nós vamos usar as nomenclaturas mais comuns, né? Que foi usada por Hipócrates, um filósofo grego e médico. Tá? Mas talvez você nunca ouviu falar, né, desses nomes: melancólico, sanguíneo, colérico, fleumático. Mas eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer assim, nossa, fulano de tal tem um temperamento muito difícil. Tem pessoas que usam o termo personalidade. Nossa, a personalidade do fulano é... Nossa, ele é duro e tal. O que a gente precisa entender para começar a desenvolver o nosso raciocínio aqui? Que, na verdade, o temperamento ele é a combinação, né, de características na qual nós nascemos, não é isso, Cláudio? Sim, exatamente. Né? Nós temos alguns... a gente já nasce, o temperamento, por exemplo, é uma junção. Seu avô tinha um temperamento, seu pai tinha outro, sua avó, você tem avó materna, paterna. Então, vem do nosso gene, né? Normalmente ele já vem. Às vezes a pessoa, não, eu sou só um temperamento. Às vezes a gente tem mais que um, às vezes só que tem um predominante, né? E aí o nosso temperamento é assim. Agora a gente vai sendo moldado com o tempo, né? Que aí nós temos o nosso caráter, através do meio em que nós vivemos, a nossa cultura, os ensinamentos que nos são passados. E aí vai lapidando, né? E o principal, que nós não podemos esquecer, que é o que nós queremos deixar bem claro aqui, que quem pode moldar não é mudar. Não é mudar, porque Deus ele te deu esse temperamento justamente para a obra a qual ele te chamou. Então não adianta, puxa, por que eu sou assim com esse temperamento? É porque Deus te chamou para algo que esse temperamento é necessário. Você não vai mudar de temperamento, mas nós vamos ser moldados pelo Espírito Santo para deixar mais saltante, né, as virtudes, né, do que os defeitos. Então, o temperamento, de uma maneira sintética, né, como a Cláudia já vinha explicando, falando, normalmente o temperamento é aquilo que define as nossas tendências no contexto emocionais, na questão de ação e reação.
E aí, como ela disse, embora nós nascemos com essas combinações, com essas características, tudo isso, com o passar do tempo, ele precisa ser trabalhado e moldado. Quando a gente entende isso, nós passamos a nos conhecer melhor. E aí a gente entra um pouquinho na questão do autoconhecimento. O autoconhecimento é importante, por quê? Porque quando você procura se conhecer, e esse é um princípio da filosofia antiga, desde Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. A ideia é o seguinte: quando eu começo a pensar em me conhecer, eu começo a me tornar uma pessoa melhor. Em que aspecto? Tem coisa que eu me conheço, então eu, como esposo, eu vou fazer para a Cláudia assim, cara, eu me conheço, então é melhor eu nem entrar nesse mérito, é melhor eu nem fazer isso, é melhor eu nem partir para essa linha. Então, conhecer um pouquinho de si mesmo, do seu temperamento, e a nossa proposta aqui ao falar dos temperamentos, não é que você mude o outro, não é que nós queremos que você mude o outro, pelo contrário, a nossa proposta é que você mude a si mesmo, porque nenhum de nós tem poder de mudar o outro, senão Deus, né? Isso, exatamente. E o interessante, ao falarmos de temperamento, não é ficar tentando vasculhar a vida dos outros. Deixa eu ver que temperamento que é fulano. Deixa eu ver. Porque a gente começa a olhar o dos outros, né? E encontramos os defeitos. Porque normalmente o temperamento é até mais fácil encontrar pelos defeitos. Verdade. Né? É mais fácil você ver que o sanguíneo é aquele, a gente vai falar do jeitão explosivo, que o colega. Enfim, é mais fácil. Então a gente dificilmente a gente vai acabar achando de todo mundo. E o nosso, que é o principal, como o Anderson falou. Porque quando a gente se conhece, a gente fala, se eu pisar aqui, eu me conheço, sei que não vai me fazer bem. Vai dar ruim. Vai dar ruim, não vai fazer bem para o meu casamento, para minha família. Eu sei que, então, não vou fazer isso. A gente tem que se conhecer. Tem dias que a gente não está legal. Quando a gente não está muito bem, a gente tem que ficar se administrando ali. Olha, eu me conheço assim, eu sou assim. Então, vamos tentar, Espírito Santo, me ajuda aqui. A gente já vai orando. Então, por isso é importante se conhecer. Até mesmo para falar, puxa, eu estou sendo muito chato. Eu preciso melhorar assim, não custa nada eu recuar aqui um pouco. Então, essa necessidade de nós falarmos sobre os temperamentos. Não que você vai basear a sua vida nisso, porque o importante é saber viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem pode nos moldar. A gente sempre vai bater nessa tecla. Estamos apresentando aqui os temperamentos para a gente entender. É bacana entendermos. Até para a gente não estar, de repente, como o Anderson sempre diz, tentando penetrar um cofre ali impenetrável, usando chave errada e piorar a situação. Então, tem hora que a gente vai precisar, não, ele está ali no momento dele, eu entendo, ele é assim, então vamos segurar um pouquinho. Então, para isso que nós vamos falar dos temperamentos. Com certeza. Então, nós vamos começar aqui. Vamos começar pelo sanguíneo? O que você acha? Pode ser? Vamos sim. Então, nós vamos começar falando dos 4 temperamentos, e aí nós vamos aplicar esse contexto, e aí eu quero chamar você para participar conosco. Nós vamos trazer esse contexto do nosso dia a dia, dentro dos nossos relacionamentos, isso como um pai, como um esposo, como esposa, como filhos também, né? Então nós vamos falar do sanguíneo. Cláudio disse que o sanguíneo ele é super extrovertido, é isso? Traz um panorama rapidinho. Então, é aquela pessoa que quando chega no ambiente faz a diferença, faz a alegria, fala alto, consegue não. A dificuldade dele nunca é interagir com as pessoas. Ele conversa em qualquer lugar, faz amizade, é aquela pessoa que quando chega faz realmente o ambiente ser diferente, né? Diz que o sanguíneo, por exemplo, assim, quando ele está na festa, todo mundo sabe. É o centro das atenções, né? Normalmente. Por exemplo, se tem lá uma pista de dança, ele vai ser o cara que vai estar chamando a atenção, ou ela, vai né? Vai brincar, vai fazer Fala aquela alto. graça. Isso, exatamente. Sempre já chega falando alto, já acontecendo, né? Porque é o jeito dele mesmo. É do sanguíneo, essa personalidade mesmo. É uma pessoa, assim, divertida. O sanguíneo ele é divertido. Mas vem cá, vamos pensar aqui uma coisa. Nós estamos falando do relacionamento, né? Aí a esposa olha e diz assim, nossa, eu odeio o jeito do meu marido. Nossa, eu detesto o jeito do meu marido. Por quê? Porque ele é espalhafatoso, ele chega e ele fica rindo. Nossa, eu não gosto. Por quê? Porque ele tem esse jeito. Só que ela precisa entender que isso é uma característica própria desse temperamento, não é? Sim, justamente. Até é importante, de repente, né, não para os casados, mas para alguém que esteja namorando ou procurando alguém, você tem que avaliar isso antes de casar.
Não é verdade? Porque, de repente, poxa, eu não tenho como lidar com um sanguíneo na minha vida, porque eu sou uma pessoa totalmente introvertida e eu não quero alguém. Então, você tem que pensar nisso antes. Né? Porque não adianta, depois de casar, eu vou dar um jeito de mudar ele. Não, ele nasceu com isso. Deus o fez assim. Por que nós que vamos querer mudá-lo? Né? Lapidar, sim, o Espírito Santo vai fazer. Mas mudar o temperamento, isso não pode. Só Deus que faz, Deus melhora, né? Isso. Eu estava lendo um pouquinho, estudando um pouquinho sobre isso, e diz que os sanguíneos, né? Eles são sensíveis, né? Eles são sensíveis. Ao mesmo tempo, assim, ele está alegre, ele está sorrindo, está brincando, mas aí daqui a pouco alguém falou alguma coisa que ele não gostou muito, parece que já envermelha. Ele é assim, meio volúvel, né? É do nada, né? Qualquer situação ali que aconteceu que ele não gostou, aquela mesma alegria que ele estava, espalhava, já vem o nervoso que ele também não vai esconder. E aí ele parece que é um tanto assim, por exemplo, por ser agitado, né? Então gosta dessa euforia, todo eufórico, a gente pode usar essa expressão. Então tem um ponto negativo, né, dentro do sanguíneo, que assim, ele tem a tendência de não terminar. Ele faz muita coisa, mas acaba deixando tudo no meio. Sim, exatamente. Às vezes promete coisas para as pessoas, às vezes não é um bom pagador. Não estou falando de todos, amados. Estamos dizendo assim, mais ou menos, né? Por quê? Porque ele é bem agitado. Então ele faz aqui, faz ali, de repente se propõe a uma coisa, se propõe a outra, não consegue cumprir. Né? Imagina isso dentro do casamento. Não pode se justificar. Não, eu sou um sanguíneo. Eu prometi para você e não cumpri, mas é porque eu sou um sanguíneo. Também está errado. A gente não pode se justificar atrás disso. A gente tem que lembrar que, em primeiro lugar, nós, tentando andar uma vida justa diante de Deus, a gente tem que procurar ao máximo fazer o que é correto, né? Não pode se esconder atrás de um temperamento que nós sabemos que nós temos ao nosso favor, Espírito Santo, né? E é interessante porque nós estamos tentando trazer um panorama para vocês. É claro, a gente não vai esgotar o assunto nessa live, não tem como, mas assim, diz que o sanguíneo ele tem problema com o horário. Né? Parece que ele marca com você. Se o sanguíneo marcar com você às 6, ele vai chegar lá às 7, 7h30, 8. Ele tem problema com promessas. Né? Ele vai prometer muitas vezes e vai ter dificuldade, às vezes, em cumprir essas promessas, mas é interessante isso daí, né? Tá tentando colocar uma organização melhor. Às vezes é uma pessoa que não é muito organizada. Né? Às vezes uma pessoa, eu me acho aqui na minha bagunça, mas às vezes não acontece. Mas né? É muito amigo, né? Sim. Então, todos os temperamentos, vê como é interessante. Todos eles têm as suas virtudes, têm os seus defeitos também, mas quando nós falamos, né, de estarmos próximos do Senhor, falamos do Espírito Santo, ele faz aflorar todas as nossas virtudes. Tem temperamentos, tem pessoas, irmãos, que a gente não consegue nem enxergar o temperamento. Como eu falei, é nos defeitos que a gente enxerga melhor o temperamento. Tem pessoas que a gente nem consegue enxergar um temperamento porque é uma pessoa tão cheia da presença do Senhor, tão cheia do Espírito Santo, que os defeitos, assim, claro que ele tem, porque, né? Mas ele está tão cheio que é difícil a gente enxergar isso. Ele conseguiu dominar aquela raiva, aquela sensação explosiva. Como a gente falou do sanguíneo, né, que é uma pessoa explosiva. De repente está super, né, alegre, do nada ele explode. Mas quando ele tem a presença do Espírito Santo, né, que sem o Espírito Santo não tem como, irmãos. Já vou dizendo, a gente pode tentar, mas vai chegar uma hora que... Mas com o Espírito Santo, ele consegue dominar tudo isso, né? E vai ser uma benção. Vamos falar um pouquinho do colérico? Tá? A gente está trazendo um panorama rapidinho para você identificar um pouquinho do que é cada um, tá bom? E aí a gente vai tentar aplicar isso dentro do casamento, porque às vezes o relacionamento do esposo, por exemplo, o esposo é colérico, e a esposa ela é melancólica, ou vice-versa. E às vezes nós estamos entrando em atrito, discutindo, brigando, e na verdade nós precisamos nos conhecer melhor e conhecer o outro um pouco melhor. Saber que o outro não gosta daquilo, que aquilo não faz bem, né? Antes de continuar no colérico, eu queria dar aqui a paz do Senhor para a irmã Ivone Rodrigues. Deus abençoe, irmã Ivone. É um prazer tê-la conosco. A irmã Adriana Orsini, que está com a gente também. A paz, minha amada. A bispa Bentina, que mandou aqui mensagens nos saudando com a paz do Senhor. A paz do Senhor, bispa. Que Deus abençoe. Deus abençoe cada um dos irmãos, tá? Vai compartilhando aí, a gente está indo devagarzinho, porque o assunto hoje é um pouco mais científico, tá bom? E nós vamos tentar trabalhar da maneira mais leve possível,
para não ficar tão aqui com Maçante, termos né? técnicos e aí você não entender nada. Então a gente vai tentar simplificar ao máximo, tá bom? Nós temos o colérico. Então, diz que o colérico é aquela pessoa um pouco... como que eu poderia definir assim? Mas É autossuficiente. Isso, obrigado. Tá vendo? Por isso que a gente precisa da esposa, né? Um ajudando o outro. Ele é autossuficiente e ele tem a tendência, né, a ser um líder nato, aquela pessoa que... Não, eu consigo, eu faço aquilo que eu peguei para fazer, eu consigo, vai dar certo. Ele é Não muito tem tempo otimista. ruim, Não, não ele tem é tempo otimista. Assim, não, isso vai dar certo, com certeza. Isso até é muito bom nesse temperamento. A gente tem que olhar os lados bons. Não, isso não tem como dar errado. Isso vai dar certo. Ele não consegue olhar o lado ruim das coisas porque ele tem tanta certeza, tanta convicção, até no potencial dele, mas não pode estar divorciado de Deus. Porque senão ele tem um problema, porque ele vai achar que tudo ele consegue sozinho. E quem consegue alguma coisa sozinho? Ninguém. Nós somos criaturas criados por Deus. Quem conhece melhor a gente do que ele mesmo? Mas o colérico, ele tem essa perseverança, né? Ele tem essa liderança mesmo. Ele tem o colérico, ele tem a tendência de tomar a frente das situações. Então, normalmente, o colérico, ele... tinha comigo, né? A gente até brinca que o colérico, na época da infância lá, de que ia jogar bola, aí alguém falava assim, quem vai escolher o time? E tem sempre aquele assim, não, escolhe vocês aí. O colérico, ele já segura a bola assim, daqui que eu escolho. Ele quer, né? E eu estudo um pouquinho sobre isso, né? A gente tenta ler um pouquinho, mas alguns pontos no colérico é que dificilmente ele reconhece que está errado, né? Sim, dificilmente. Ele vai procurar a culpa em alguma coisa, em alguém, mas dificilmente ele vai aceitar que a responsabilidade foi dele, né? E ele não é muito emotivo, né? Se você, por exemplo, assim, você está contando uma história para o colérico, você está contando, né? Poxa, tal, que situação difícil. Ele, tal. Ele é mais racional. Isso, mais racional. E aí, por exemplo, assim, se a história for longa, tal, não, mas amém, glória a Deus, a vida segue, não, fica em paz, irmão, vai dar certo. Ele é intolerante até com outros temperamentos, mas, né? Então não adianta esperar muito ele muito meloso, aquela coisa que não vai rolar, né? Então, é o que eu te falei. Tudo pode acontecer, tendo em vista que nós somos alguém transformados pelo Espírito Santo. Mas o temperamento em si, né, não é normalmente de acontecer, né? Então dá para mudar. Dá para mudar tudo, né? Então a irmã que está assistindo agora está dizendo assim, meu Deus do céu, ele falou aí, acho que o meu marido é um desses. Ou então o irmão olhou e falou assim, misericórdia, a minha esposa é uma dessas, assim, deixa comigo, daí eu vou fazendo e já vai resolvendo e tal. Mas dá para mudar. Sim, não, vamos entender bem, amados, não é para mudar o temperamento que o seu esposo tem, o que a sua esposa tem, porque foi Deus quem colocou. Deus não erra. Se nós falarmos assim, essa pessoa aqui, esse temperamento não é bom, a gente está dizendo o quê? Que Deus erra, que Deus faz coisas que não é boas. Não, tudo que Deus fez é bom. Não é? A palavra não diz isso? O que nós temos individualmente que observar é estarmos andando sempre com o Espírito Santo. Pense você, quando você tem o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, pode acontecer o que for, que não vai roubar a sua paz, não vai tirar a sua... Você está ali, né? A gente até costuma dizer, né? Quando a gente sai daquele culto fervoroso, pode vir alguém te aborrecer, você está ali, ai, Senhor, eu não vou nem dar atenção, não, amém, glória a Deus por tudo. A gente vai perdoando, por quê? Cheios do Espírito Santo, essas coisas não nos atingem, não é verdade? Mesmo o nosso temperamento. Mas o temperamento em si, ele já tem, né? Já nos puxa para isso. Então, assim, mudar o temperamento não vai mudar porque Deus nos fez assim. Mas moldar e trazer mais evidências das virtudes, né? Que vem até pelo Espírito Santo, com certeza dá sim. Com certeza. Um dos pontos, todos os temperamentos, tá? Tem pontos fortes e pontos fracos. O que nós estamos tentando passar para vocês aqui é que, com a ajuda de Deus, o Espírito Santo vai potencializar na nossa vida aquilo que precisa ser potencializado. E aí, né, tirar um pouco aí da carga daquilo que precisa ser diminuído, para que a nossa convivência na vida 2 seja melhor. Um dos pontos do colérico é que ele tem a tendência a ser mandão. Né? Então o colérico tem a tendência de ser mandão e ele tem dificuldade em trabalhar em equipe. Isso ele é dominante da situação, tem dificuldade em delegar, né? Ele tem dificuldade, porque ele tem tanta certeza que o potencial dele alcança aquilo, que ele tem
dificuldade é acreditar nos outros que também conseguirão fazer, né? Então é essa autossuficiência que você falou de início, né? Sim, exatamente. Mas a gente tem exemplo bíblico, por exemplo, de alguém que era colérico e, nossa, foi uma bênção de Deus. Transformado pelo Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo, né? O Exatamente. apóstolo Paulo. Porque tinha o quê? Ele alcançou a Ásia, a Europa, porque ele tinha uma determinação tão grande do que ele queria e certeza, né, que ele foi adiante. Mas eu posso falar um defeito aqui do colérico que deixa assim o colérico doidinho, é ser contrariado. O colérico não gosta de ser contrariado. Se de repente ele está falando e chega alguém, não, eu não concordo, nossa, acabou ali. Ele assim já muda na hora, porque ele tem tanta certeza que aquilo que ele está falando é a verdade mais pura e absoluta do universo, que quando alguém fala que não é aquilo, ele tem um problema. Ele não gosta de ser contrariado? Não gosta de ser Eu conheci um contrariado. colérico uma vez que disse assim, ele disse que nunca erra. Ele disse que nunca erra. Ele só errou uma vez, quando ele pensou que estava errado. Brincadeira, né, irmão? Ai, Senhor. Você conhece alguém assim? Já deu para identificar, por exemplo, alguém que é sanguíneo, alguém que é às vezes colérico? pode falar de si mesmo, irmão, eu sou assim, olha, eu tenho isso daí também, irmão. Estou tentando me curar. A gente está tentando, é como o Anderson diz, né? A gente está sempre em reforma. Isso a gente, né, não pode negar. Não tem ninguém perfeito ainda, né? Com certeza. Então, a ideia é a seguinte, irmãos. Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando em você para que Ele possa trabalhar através de você. Então, a nossa proposta é essa. Vamos falar de mais um temperamento? Vamos. Deixa eu só dar um alôzinho para a irmã Josi. Irmã Josi, paz do Senhor. A irmã está com a irmã Adriana aí. Deus abençoe vocês, viu? Meus irmãos, Deus abençoe. Se você quiser compartilhar esse link com alguém, tá bom? O link pelo Facebook ou YouTube, tá bom? Os irmãos ficam à vontade para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu sei que é o meio da tarde, talvez nem todos conseguem parar para assistir, mas eu tenho certeza que vai ser de grande elevo espiritual para a vida de cada um. Vamos falar um pouquinho do fleumático, tá? O fleumático, ele tem a tendência de ser mais tranquilo, caladão, é isso aí? Sim, não é qualquer coisa que vai, né, desequilibrar ele, igual nós falamos, né, do sanguíneo, que de repente em alguma situação ele já explode. O colérico, que de repente alguém que diz não, né, que o contrariou, né, ele vai ficar nervoso. Não, ele é uma pessoa diferente. Diz que tem a tendência, né, a ser mais equilibrado emocionalmente, né? Ele domina, ele consegue dominar ali Mas de não explodir, né? Mas diz que também pode ser bem frio, né? É uma pessoa que vai guardando, vai guardar. Aquela pessoa assim, ela não vai fazer barraco, não vai discutir, mas ela vai guardando. Ela não é aquela pessoa que, não, vamos conversar aqui, ó, eu não me agradei disso, ó, vamos tentar fazer as pazes, não. De repente ela é uma pessoa que vai ali guardando e diz, não preciso de fulano, mas deixa ele precisar de mim. Diz que ele tem a tendência assim de ser mais racional, lógico. As tomadas de decisão dele não é na questão da emoção, ele pensa mais. Não é pelo impulso, igual o colérico, né? Sim. O colérico age pelo impulso. Sanguíneo talvez pela emoção, de aquela coisa que, né, já chega, vamos fazer, só que começa, não termina. O colérico já vai no impulso, não, vou fazer, pronto, acabou, e sai da frente de todo mundo. Mas o fleumático não, né? Não, ele é aquela pessoa caladona. Já teve uma reunião com o colérico, como que é? Todo mundo fala e discute, ele vai ficar quieto. Só que na hora também que ele falar, ele sempre tem um bom conselho. Por quê? Porque ele é analítico. Ele vai olhar aqui, olhar ali, pensar, ele raciocina bem. Ele vai pensar os pontos, e aí, quando ele disser alguma coisa, vai ser um conselho que já foi pensado. O fleumático, perdão, tá? O fleumático, eu falei colérico. Então, quando o fleumático falar alguma coisa, vai ser de caso pensado, porque ele não é a pessoa que já fala no momento, tipo, já veio, eu não consigo me segurar, já falei. Não, ele vai parar antes e pensar. Se ele achar necessário, ele fala, se não, também não fala, né? Ele tem essa tendência a ser um bom ouvinte, né? Porque ele sabe ali ficar calado, né? É um bom confidente, inclusive. Né? Ele tem essa tendência de ser um bom ouvinte. Não busca, né, uma liderança como o colérico, né, de já tomar a frente. Não é espalhafatoso como o sanguíneo, né? Sabe ouvir bem, tal. Mas existem alguns pontos
que dizem também que ele acaba sendo um pouco indeciso porque ele pensa muito. Sim, exatamente. Ele tem medo, ou seja, como ele raciocina demais, a gente já falou, não é igual o colérico, que ele tem certeza que vai dar certo. O colérico não pensa nos pontos... Não mede as consequências, né? O colérico não mede, ele não vai pensar que tem pontos negativos. Ele vai e faz, vai até algumas vezes se dar mal, outras não, porque ele teve iniciativa. Mas já o fleumático, para ele tomar uma decisão, vai demorar muito. Diz que precisa de impulso, às vezes. Exatamente. Às vezes é precisa até de um colérico do lado dele. Por quê? Porque ele vai analisar aqui, ali, mas ele vai querer ter 100% de certeza que o negócio vai dar certo. E nem sempre a gente tem 100% de certeza. Então, por isso, muitas vezes ele vai pecar por não fazer, para não se prejudicar. Porque ele vai ver tantas impossibilidades. Não, mas aquilo pode dar errado. Né? Ele é pessimista muitas vezes. Às vezes está todo mundo falando, não, vamos fazer assim que vai dar certo. Ó. Mas isso, por exemplo, até né, num passeio, quando a gente vê nas igrejas, né? Poxa, vamos marcar tal data, ó, janeiro é um mês gostoso. Ah, mas chove muito em janeiro. E se chover? E se isso? Ele vai trazer sempre o lado, talvez, negativo, né? Mas pessimista, porque ele faz uma avaliação geral. É verdade. Então, assim, vai fazendo uma análise aí. Então, lógico, nós estamos dando um panorama, né? Mas você pensa, esses tipos de pessoas que nós estamos qualificando aqui para vocês, isso já Dr. Hipócrates usou, Sócrates, Freud usou, claro, cada pensador, Kant usou, cada pensador, ele né, faz ali traz para dentro daquilo que é o seu conceito. Mas vamos pensar aqui uma coisa, você imagina essas 4 nomenclaturas, esses 4 tipos de pessoas, e aí você tem um que tem um comportamento, o outro que tem um comportamento completamente contrário a ele. Como é que isso funciona dentro da vida 2? Como é que se desenvolve isso? E aí a gente usa um termo muito comum nos nossos dias para justificar as separações, dizendo assim, a incompatibilidade de gêneros. Mas ninguém é igual, nós estamos apresentando aqui. Não, e na verdade nem pode, nem deve ser igual. Deus ele é tão perfeito que ele consegue unir 2 pessoas totalmente distintas, totalmente diferentes, e uma completa a outra. Não pode ser igual, porque senão no que uma vai completar a outra? É verdade. Então, assim, nós vemos dentro do casamento, os irmãos podem falar também, mas nós vemos o seguinte, aquilo que é a deficiência de um, o outro já completa. Aquilo que eu não gosto de fazer isso. O outro, de repente, puxa, mas isso eu já gosto de fazer. Então, você entende por que não podem ser iguais? Porque justamente um vai completar o outro. Então, isso de incompatibilidade de genes não existe, amados. A gente tem que procurar entender, muitas vezes se renunciar, muitas vezes, né, respirar fundo, tentar, né, trabalhar para que os 2 cresçam juntos, né? Justamente essas diferenças, elas venham entrar assim como uma engrenagem, encaixar perfeitamente. Que aí aquilo que é a deficiência de um, vai o outro ter o aproveitamento ali. E aí completa, e o Espírito Santo no negócio, a coisa vai bem, né? Vamos dar a paz aqui para os nossos irmãos, ó. O irmão Flávio, a paz do Senhor, irmão Flávio, Deus abençoe. Irmã Fátima, a paz do Senhor, Deus abençoe. O Jorge, irmão Jorge também está com a gente, a paz, Jorge, Deus abençoe. Deus abençoe, a gente está aqui entre os irmãos do Face e os irmãos do YouTube, tá bom? Mas vai mandando, se você quiser fazer algum apontamento dentro daquilo que nós estamos falando, sinta-se à vontade, tá bom? E é só que a irmã Fátima Vieira também, paz, Senhor, irmã Fátima, Deus abençoe, viu? Tá, então a nossa proposta aqui é ser um pouquinho mais, a irmã Maria Aparecida também, Deus abençoe a irmã Maria Aparecida, Deus abençoe grandemente, amém, tá? Senhor. Então a nossa proposta aqui é a gente tentar viver da melhor forma possível na vida a 2, porque viver a 2 não é fácil. A Cláudia olha para mim, irmão, tirando os defeitos, só sobra virtude, né, Cláudia? Ô, glória, Eu olho para ela, irmão, tirando os defeitos, o resto é só virtude. O problema não é conviver com a virtude, não é? O problema é a gente conviver com os defeitos um dos outros. Então, o que nós estamos apresentando aqui nos temperamentos é simplesmente tentando te dar uma ferramenta para que você possa viver da melhor maneira possível, irmão. Você possa viver dias felizes dentro da sua casa, no seu relacionamento, no seu casamento. Sabe, não é aquela coisa assim de, tipo assim, você fazer hora na rua porque você não quer estar em casa. Pelo contrário, você tem que ter o desejo de querer estar em casa. A casa tem que ser o melhor lugar, o lugar onde mais você queira estar, né? Que é onde tem a sua família que Deus te deu. Com certeza. Vamos falar do 4º temperamento, melancólico? Vamos sim. Vamos falar do melancólico? Bom, o melancólico, né, diz que ele tem sempre um pensamento mais profundo,
são pessoas que adoram a vida, refletir. É mais emotivo, é isso? Isso, exatamente. Aquela pessoa que chora mais fácil, se emociona com as coisas que acontecem, né? Ela se comove, né, com as coisas. De repente aquela pessoa, nossa, essa pessoa tem um coração mole, né? O fulano tem um coração... É justamente o melancólico. Diz que o melancólico, irmão, quando ele vai, por exemplo, assim, vou tentar ilustrar para você aqui, tá? Rapidinho, tá? Diz que, por exemplo, assim, o sanguíneo vai contar uma história, então ele já, nossa, aí já chega, né? Que você viu que daquele vai direto jeito ao lá, ponto nossa, já, né? meu Deus do céu, o carro veio, bateu e foi um estrago e tal. Sanguíneo, né? Também conta, tá? Fleumático. E aí, o que aconteceu lá? O carro bateu. Mas o carro bateu lá e... Não vai dar muito detalhe, né? E aí o melancólico? Ah, irmãos, você precisa de ver. Nossa, o carro veio assim, sabe? O carro estava vendo. E eu vi aquelas pessoas na rua e falei, ai meu Deus, que dó. Ai meu Deus, que dó. Eu acho que se ele vir desse jeito, ele vai bater em alguém e tal. Irmão, você está ouvindo o melancólico contar, você começa a chorar com ele. E olha que interessante, o colérico não tem muita paciência com o melancólico. Não tem, né? Porque ele não consegue. Então, olha como que a gente precisa entender e trabalhar isso, né? Para que a gente seja melhor. Porque isso faz parte do melancólico, é a vida dele. Tudo que ele fala, ele traz ele sensibiliza, ele emotiva as coisas, porque ele é assim. É o né? jeito ele dele. sente as coisas, exatamente. Ele fala com emoção mesmo. E é interessante porque o melancólico, ele é um ótimo amigo, né? Isso. Ele se importa muito com as pessoas, Exatamente. né? Dificilmente ele vai, assim, você vai pedir alguma coisa, ele não vai fazer. Ele demonstra muito sentimento, né, pelas pessoas. Sim. Não, ele demonstra que se importa se compadece com elas. muito. Isso, né? Ele tem muita coisa boa, mas ele também tem a tendência a ser pessimista. Sim, até mesmo uma pessoa ser... ele não se considera muito, de repente ele se deprecia muitas vezes. Tem que estar sempre buscando muito ao Senhor para que ele entenda os valores que ele tem. Porque ele às vezes vai encontrar valor nos outros, mas em si mesmo não vai. Né? Ele não vai se dar o valor. Ele apoia muitas pessoas, mas às vezes se fecha, né? Isso, exatamente. E aí ele se fecha. Ele alavanca os outros, mas ele mesmo às vezes... Aí você diz assim, mas espera aí, eu ia falar professor que estou acostumado, né, a gente tá na aula, aí você pergunta assim, mas por quê? Qual a importância de tudo isso dentro do relacionamento? O que a gente precisa entender é o seguinte, querido, por exemplo, como a Cláudia disse, o colérico, normalmente, ele não tem muita paciência com o melancólico. E aí o que acontece? Imagina o melancólico contando a história, tal. Porque ele vai colocar riqueza de detalhes. Né? Vai chegar. Aí o colérico vem e diz assim: vai logo ao ponto, fala logo. O que aconteceu? Não, mas tal. Aí o que acontece com o melancólico? Poxa vida, meu marido não me ouve. Meu marido não me ouve. Meu marido não se importa comigo. Ou vice-versa, né? Porque tem o esposo é melancólico. Olha, amor, hoje lá no trabalho, nossa, aconteceu isso. Sim. Meu filho, vai direto ao ponto. Nossa, meu Deus, você enrola demais para contar uma história e tal. E aí o que acontece? O melancólico se fecha. Sim. Ele vai falar, poxa, eu não posso ser ouvido toda vez que... Se eu estou sendo... o que ele também não gosta é atrapalhar. Então ele já se sente inferiorizado. Então ele, poxa, a pessoa não quer, né? E deixa eu falar aqui, tem um pessoal falando. A Sara deu umas risadinhas aqui, a sua irmã. Eu acho que eu sei mais ou menos qual que é o da Sara, eu acho, não sei. A Cássia também está com a gente, Deus abençoe, Cássia. E a Alessandra está perguntando o seguinte, existe a possibilidade de alguém ser um pouco de cada? Existe. Até dos 4 pode ser. Só que normalmente um vai estar mais, exatamente, mais dominante, mais evidente, mas pode ser até os 4. Segundo os pesquisadores, eles dizem o seguinte, né? É porque assim, depende muito da linha de quem você está estudando, quem você está acompanhando. Mas normalmente diz assim, tem um dominante e tem um secundário. Isso. Mas aí quando a gente começa a fazer uma análise, a gente fala assim, meu Deus, eu acho que eu sou todos. Eu sou isso, eu sou aquilo. Aí eu mudei, assim, né? Mas tem sim um dominante, isso é interessante a gente analisar, identificar, né?
Por quê? Porque quando eu me conheço, eu passo a saber onde é que eu devo entrar e não devo entrar. E conhecendo, quando você começa a se conhecer melhor, isso te impede até mesmo de pecar. Sim. De trazer a discórdia para dentro de casa, de entender, por exemplo, assim, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo me ajuda, porque eu sei que é difícil, eu não aguento ficar calada numa situação dessa, e eu vou falar mesmo. Só que tem um detalhe, quando a gente tem um temperamento moldado pelo Espírito Santo, ó, fecha a boca, Anderson, não fala. Mas não aguento, sobe o calorão. Mas eu dependo do Espírito Santo. Sim, aí é o ser obediente, porque ele realmente fala conosco, em todos os aspectos, né? E a gente estava falando dos temperamentos, tem alguns que, até mesmo para a área da sexualidade, são mais vulneráveis. Isso. De repente, ele não pode ver um rabo de saia, que ele já... Mas é por isso interessante se entender, porque você não vai da brecha, poxa, não, já vou tentar, sabe, colocar o foco no Senhor, estou percebendo que já está, não, você não vai avançar com aquilo, já corta o pensamento ali, já vai focando naquilo, não, olha, Deus me deu uma família maravilhosa, uma esposa, um esposo maravilhoso. Pensar, né? Exatamente, Deus nos dotou, irmãos, de raciocínio, e não foi à toa, nós somos os únicos seres dotados de raciocínio, e Ele mesmo nos diz, até para prestar culto, a gente tem que ser racional. A gente tem que parar e pensar, analisar. Por exemplo, o melancólico, que sempre se deprecia, ele tem que parar e pensar, poxa, foi Deus quem me fez. Se Ele me fez assim, desse jeito, com esse temperamento, com esse coração bom, é porque eu tenho que ajudar as pessoas. Não foi em vão que Ele te fez. Ficar se cobrando, não, né? Não tem que se cobrar, nem tem. Eu queria ser diferente. Não, eu vou ser diferente. A partir de hoje, eu vou ser diferente. Cansei de ser bobo dos outros. Não, amado. Não, o Senhor te fez assim. Eu ouvi esses dias até um pastor, eu sei que a gente está falando de casal, mas eu acho que é um todo, um pastor falando que eu achei muito maravilhoso. Ele falou assim, ó, já cansei de receber irmãos aqui e a gente faz de tudo. E depois eles saem, quando já conquistaram tudo aquilo que a gente podia dar, e saem falando mal da gente. Mas eu coloquei no meu coração uma coisa, pode chegar quantas pessoas forem, quantas vezes forem, que eu vou agir ainda com amor, vou receber e vou ajudar da mesma forma, porque o que eu faço para o Senhor. Quando a gente entende que a nossa vida é para o Senhor, fica diferente, não fica? Com certeza, sem dúvida. Queria mandar a paz para a irmã Raquel. A irmã Raquel entrou aí, Deus abençoe a irmã Raquel. Cada um dos irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Como a Cláudia disse, irmãos, a gente precisa entender isso. Vamos trazer aqui um outro exemplo de um casal, tá? Vamos pensar aqui um casal. Pensa num esposo sanguíneo, tá? E uma esposa fleumática, tá? Então o esposo sanguíneo, quando nós falamos, é aquele camarada que ele chega, ele faz barulho na festa. Então, imagina estar lá na festa, todo mundo aniversário, tudo tranquilo, e a esposa é fleumática. A esposa, ela é calada, não gosta muito do barulho, não gosta dessa... de chamar atenção. Sim. Sanguíneo gosta de chamar atenção. Imagina o sanguíneo chegando. Pai do Senhor, pessoal, e aí, gente, e tal? E a esposa disse, meu Deus, já começou o showzinho dele, misericórdia. Lá vem ele começando o showzinho dele. E aí o que acontece? Aí chega em casa e a esposa diz, eu não falei pra você, eu não gosto disso. Só que ele gosta de ser a atenção da festa, ele gosta de brincar com um, falar alto, mexer com outro. Porque é o jeito dele. E a esposa odeia isso. Como é que a gente faz isso, Cláudio? E agora? Então, justamente vai o equilíbrio. Me fez lembrar até algo que eu achei que é válido aqui a gente falar. Amados, você vê como que Deus une dois temperamentos diferentes e faz dar certo, né? O que acontece? Quando nós nos casamos, o Anderson vai lembrar isso, nós fomos para a lua de mel e voltamos, né? Porque na lua de mel a gente ainda parece que não estacionou, né? Você está passeando e tal. Quando nós voltamos, né, ao trabalho e tudo, enfim. Nossa primeira semana, tal, corrida, sábado de manhã. Sábado de manhã, para mim, o que sempre foi? Assim, a semana inteira trabalhando, uma correria, era serviço, né, fazendo as coisas da igreja e tal. Então, para mim, era acordar um pouco mais tarde, tranquila, aquela coisa, né, bem tranquilinha mesmo, bem tranquila. Sempre foi assim. Até porque a casa da minha mãe sempre foi muito tranquila. A gente, né, todo mundo com sono muito leve, né? Então, todo mundo, quando alguém ia dormir, baixava o volume da televisão, falava mais baixo, sempre tranquilo assim. Então, meu primeiro sábado de manhã, irmãos, que eu esperava dormir até mais tarde, de repente, irmãos... Mas deixa eu contar como que era meu sábado. Ah, sim, então... Né? Antes que ela, né, me entregue aí, mas você vê como que é essa realidade, né?
Porque já na minha casa era completamente diferente, né? Tem o temperamento e o cultural, né? Então a gente vê que tá ligado os dois. Né? Então, sábado para mim era dia de acordar cedo, dia de fazer bagunça, dia de colocar o rádio no último volume, né? Ainda que fosse para fazer faxina em casa. O som tinha que estar bombando, irmão. Então. E justamente foi isso que aconteceu, Matos. Ele realmente fez o sábado dele, enquanto eu esperava fazer o meu. E de repente, irmão, eu acordei, pensa com tudo ligado, liquidificador, TV no último volume, uma eu tava fazendo vitamina, irmão. E rádio, assim, TV e rádio ligado junto. E eu tomei um susto, eu falei, Anderson, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Eu falei, nada, é sábado, eu falei, então, é sábado. E aí, olha que interessante, né? 2 universos tão diferentes, até os temperamentos, a cultura, tudo. Mas o que nós fizemos? O equilíbrio, né? O equilíbrio, nós fomos, eu entendi, renunciei a algumas coisas, porque tem coisas, irmão, que dá para renunciar sim, né? Tanto de um lado quanto do outro. E fizemos um ambiente que hoje a gente gosta, é agradável, né? Hoje a gente está muito mais pro lado dele do que pro meu. Hoje aqui o povo é bem mais barulhento. É uma mistura, irmão. A gente tem 5 pessoinhas aqui dentro dessa casa aqui, mais uma cachorra, misericórdia, né? Então é eu, né? Eu, você, 3 filhos e um cachorro. Não tô cantando a música não, tá, irmão? Inclusive eu quero dar um oi pra Hanna, que mandou aqui, quando ela escreve Hanna, alguma coisa, é ela que tá com o celular da avó. Hanna, um beijo pra você, Rebeca, um beijo. Que estão na casa da avó. O Lucas, que tá aqui no suporte técnico. Sempre nos ajudando. Deus abençoe, Lu. Tá, irmão? Então, o que acontece? A vida a 2 é um desafio muito grande. Então, assim, eu preciso aprender a compreender o outro. Então, não há nada que não venha a ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, o que precisa ficar bem claro, o que as pessoas confundem muito, Cláudio, é a ideia do, por exemplo, um desvio de caráter, e as pessoas jogam isso na conta do temperamento. Isso, que nunca pode acontecer. Irmãos, a gente está direcionando aqui, não é para você se apoiar nisso, e então é por isso que eu sou assim. Não, desvio de caráter não pode se coisa. Conformar com aquilo que é desagradável a Deus. Né? Até porque, por exemplo, segundo aquilo que nós estamos tentando apresentar para os irmãos, de uma forma bem sintética mesmo, de uma forma bem resumida, temperamento vem a ser aquilo que eu sou, ligado às minhas reações, às minhas emoções, e caráter está ligado àquilo que eu faço. E aí o meu caráter, ele é construído a partir daquilo que são as minhas ações quando ninguém está vendo. Por exemplo, eu tenho influência daquilo que eu li, das pessoas que eu convivi, né, de tudo aquilo do meu ambiente que eu convivi. E aí, por exemplo, isso é uma formação de caráter. Só que o desvio do caráter vai me fazer as coisas erradas. Então, eu faço isso porque eu sou colérico. Eu faço... Não. Desvio de caráter, coisa errada, não. Nós estamos falando de temperamento. Por quê? Como a Cláudia bem colocou, por exemplo, Deus não mudou o temperamento do apóstolo Paulo. Pelo contrário, fez dele toda aquela garra, aquela pegada dele, fez dele um ganhador de almas. Por exemplo, Pedro, a gente traça o perfil de Pedro como sanguíneo, eufórico, explosivo, sempre falava o que pensava, direto. sem pensar direito, né? O que Deus faz com ele? O que Jesus faz com ele? Transforma a vida de Pedro, mas não tira o seu temperamento. Abraão, né? E até o próprio João, que se inclinava, o melancólico, que se reclinava, que no final, filhinhos, não pequeis. Né? Você vê como todos eles têm os pontos maravilhosos. Olha, como o Anderson falou na palavra, todos eles tiveram excelentes homens de Deus que usaram desse temperamento que Deus deu o ponto forte. Né? Ele não se debruçou nos defeitos. Eles usaram os pontos fortes. Qual que é o principal de cada um? Que nem o melancólico, ele é super amoroso. O colérico é determinado. O sanguíneo, ele consegue divulgar o evangelho, porque onde ele chega, ele é ouvido. Né? Ele é exatamente. O fleumático tem aquele cuidado com as coisas. Ele consegue até observar se tem alguém que não está bem, porque ele é muito observador. Então, todos esses temperamentos, eles podem ser colocados assim para ser de muita ajuda. Com certeza. O que eu preciso compreender é trazer agora, fazer uma análise, não tentando encontrar no outro, ou fazer uma nomenclatura do outro, mas olhar para si. É a ideia do autoconhecimento, olhar para si e falar assim, poxa vida, se eu sei que eu tenho a tendência nessa área a passar por isso, então primeiro eu vou pedir ajuda de Deus. Isso, sem Primeira dúvida. Coisa. E ouvir já o que o Espírito Santo vai falando, né? Pedindo a ajuda do Espírito Santo, pedindo o auxílio dele, por
quê? Porque, na verdade, por exemplo, vamos falar aqui do melancólico. Se ele tem a tendência a ser pessimista, e aqui deixa eu falar uma coisa para você, é muito fácil o melancólico ter sinais de depressão. E aí, ele precisa o quê? Ele precisa fazer essa autoanálise e pedir a ajuda de Deus. Não, Senhor, me ajuda. Entender o potencial, né? Isso, que Deus o potencial que Deus lhe deu. Fazer um seguro emocional. Como é que eu faço um seguro emocional? Pô, você faz seguro do seu carro, você faz seguro da sua casa, você faz seguro dos seus bens, você faz seguro da sua empresa, mas você nunca fez um seguro do seu emocional. Sim. E aí você vive se desgastando, sofrendo. Então, poxa, se eu identifiquei mais ou menos que eu tenho uma tendência, que eu acho que eu sou melancólico, e eu sei que sempre quando acontece isso eu me decepciono, Isso. então começo a me segurar disso. Não, peraí, eu não vou ser assim, vou ser melhor, Espírito Santo me ajuda, Isso, né? exatamente. A gente tem que fazer uma análise, amados, colocando tudo aquilo que Deus nos... O que Deus falou ao nosso respeito. Tem hora, irmãos, que a gente tem que... Mulher, até eu digo, irmã, chamam sua atenção, né, para a gente ser melhor, porque assim, quando nós estamos aí nos períodos aí pré-menstruais e tudo, a gente sabe que tem as alterações de hormônio, a gente tem que se conhecer, amados, que a gente já tem que ir tentando, que nem comigo acontece, não sei como que é com as irmãs, eu tenho que ir combatendo meus pensamentos, porque hora vem nervoso, hora vem pensamento que te deprecia, hora vem pensamento que, sabe, então você tem que fazer o quê? Não, peraí, Senhor, me ajuda aqui. Eu vou sempre pedindo, Senhor, me ajuda aqui. Olha, Deus, eu preciso passar por isso, por esse. Eu sei que é essa fase do mês, então Senhor, me ajuda aqui. E você vai lembrando de tudo aquilo. O que Deus diz a meu respeito? Não, peraí, tá vindo isso aqui no meu coração, que eu não valho, que eu não sou isso, que eu não faço. Não, mas Deus disse que isso, Ele me disse, Ele me fez, Ele me criou, Ele me salvou, Ele me resgatou, Ele tem um propósito para a minha vida. Nisso, porque assim, você vai tornar a sua vida mais agradável e daqueles que te envolvem. Porque às vezes, imagine para um marido ou para uma mulher, tá sempre com aquela pessoa cabisbaixo, sempre achando que não vale nada, sempre achando que é difícil, porque ele está tentando te animar, mas chega uma hora que até a outra pessoa cansa. Então ela tem que entender que em Deus ela pode e que ela tem um propósito em Deus, não é verdade? Com certeza. Por exemplo, vamos falar aqui do colérico. Se eu sei que uma esposa colérica, um esposo colérico, se eu sei que eu tenho essa tendência dessa autossuficiência, de já ir fazendo, de ir para cima e tal, e não gosto muito de pedir opinião, já vou fazendo tal, mas aí eu me conheci, me identifiquei nisso. O que eu faço? Espírito Santo, me ajuda. Aí eu vou tomar uma decisão dentro do meu casamento, falando, mas peraí, se policiar. Isso, tentar parar um pouquinho antes, mesmo que o temperamento... Que eu acho por impulso, isso, mas parar, né? Mas tem como raciocinar. E dar ouvidos, é que a gente está sempre frisando aqui, a voz do Espírito Santo, porque ele fala. Mas muita gente, a gente quer rebelde, a gente não quer ouvir, né? Quando agrada a gente ouve, mas quando não, acho que é da minha cabeça. Mas não, é o Espírito Santo falando, não, pera aí um pouquinho, não é tempo. Né? Às vezes pode passar ali 10 minutinhos e ser tempo, mas vamos respeitar isso que o Espírito Santo quer, que ele tem nos falado. A gente pede, Espírito Santo, guia a minha vida, mas na hora que ele quer nos orientar, às vezes a gente não deixa. Então vamos procurar embasar a nossa vida na palavra do Senhor, não só ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Tem pessoas que conhecem a palavra de cor e salteado, mas não é um praticante. Com certeza. E, por exemplo, quando o colérico, se ele sabe que ele tem essa tendência a ser pouco emotivo, né? Não tem muita paciência, né? Não é tão meloso, se ele tem essa tendência assim, a ser não tão amigável, né? Então, por exemplo, a esposa ou o esposo vai compartilhar, tá. Opa, peraí, Espírito Santo, me ajuda a ser um bom ouvinte. Espírito Santo, me ajuda a ser um esposo melhor. Eu tenho aquela tendência, aquela pegada de agir por impulso que eu vou fazer. Eu não sou tão emotivo, mas eu posso ser gentil. Eu posso ser gentil. E assim, olha que interessante, a Bíblia diz para os esposos serem como Cristo foi com a igreja, com as esposas, né? Então, como Cristo foi? Qual o relato que nós temos na palavra? Ele nunca deixou ninguém partir de mão vazia. Quando alguém vinha, até as crianças, quando vinham para serem abençoadas, ele nunca desprezou. Então, né, cabe a nós, a gente ter aquele... Né, não vamos parar para ouvir, porque também, amados, não adianta, depois que passar, quando a pessoa já não estiver com a gente, falar, puxa, eu estou com saudade de ouvir fulano falar. Né, não adianta, vamos ouvir hoje, é precioso. Mesmo que você fale, puxa, ela podia ir direto ao ponto, ou ele podia ir direto ao ponto. Podia.
Mas nós não vamos esquecer que é o temperamento da pessoa. Vamos ouvir. Você não tem amor por essa pessoa? Então, com todo esse amor, Oni, não vale a pena. Olha como que ele é, ele me ajuda, ela me ajuda. Então, não custa nada, não é verdade? O colérico é de uma opinião forte, mas ele, moldado pelo Espírito Santo, ele aprende a ouvir. É uma bênção né? ele. Ele exatamente. aprende a ouvir. Então, ele sempre opinião forte, ele está acostumado sempre, não, a última palavra vai fazer do meu jeito, mas espera aí, eu sou moldado pelo Espírito Santo. Então, meu esposo está falando algo para mim, poxa, vamos fazer do jeito dele, o Espírito Santo ainda está tocando em você, não é? Olha, faz desse jeito. Mas eu estou tão... Irmão, o que Deus quer trazer é bênção para dentro do teu casamento, né? Ele quer trabalhar dentro do teu casamento que você possa crescer, né? Sim, e esses temperamentos juntos são uma potência na mão do Senhor. Porque você estava citando aí do melancólico e do colérico, por exemplo, o colérico é super otimista. E já o melancólico, ele é emotivo. Ele vai assim ter amor por todos. Imagine esses dois juntos, fazendo a obra do Senhor, dentro da casa dele para com os filhos. Se eles se engrenarem os dois juntos, vai ser uma bênção entre os dois, para a família, para a igreja e para todas as pessoas que tiverem não só esses dois temperamentos, mas todos que se juntam e vão se ajudando, né? Com certeza. E aqui, ó, no nosso chat aqui, a irmã Adriana, ela está perguntando, né, o que nós somos. Ó, vou deixar um segredo aí, né? Deixa aí vocês ficarem analisando, eu não vou falar não, eu não vou falar não. E para de querer analisar a gente, irmãos. Para com esse negócio. Tá brincando, viu, amado? Mandar um abraço aqui para a irmã Geni. Deus abençoe, irmã Geni, minha mamãe. Deus abençoe grandemente, Senhor, né? Uma bênção. E os irmãos estão conosco aí, tá? Os irmãos estão falando aqui, cada um tá achando que tem, eu acho que eu tenho os 4. Eu também acho que eu tenho os 4, né? Acho que eu sou predominante sanguínea. Vamos nos analisando. Isso é bom pra gente. Na vida com Deus, né? Tem hora que a gente fala, meu Deus, por que eu não consigo avançar em determinado sentido? A gente pode se administrar isso daí. Claro que sempre, sempre. O segredo, amados. Tem segredo. Tem segredo. É o quê? Ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Esse é o segredo. Porque quando nós estamos andando em Espírito, a gente fala o quê? Temos o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, a benignidade, a fé, o domínio próprio, a mansidão. Imagine, a gente com todos esses atributos controlam qualquer temperamento. Verdade. Não é verdade? Então, a ideia nossa aqui, né, é trazer essa consciência de que todos nós temos pontos positivos, como todos nós também temos pontos que precisam ser trabalhados, né? Áreas da nossa vida que podem ser potencializadas, como áreas da nossa vida que precisam até tirar toda essa pressão. A gente vive o tempo todo em pressão, né? A gente cobra, nós cobramos e cobramos os outros. E o relacionamento, ele vive aquele fardo, aquele peso, aquela carga, então, né? E Jesus mesmo disse que não nos colocava jugo, né? Que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então não é ele, amado, que está colocando sobre a sua vida isso, não é? Com certeza. Pensando um pouquinho sobre o sanguíneo, vamos pensar o sanguíneo dentro do relacionamento, né? Então nós falamos que o sanguíneo ele é animado, ele é expressivo, ele gosta de chamar atenção, tal. Só que veja bem, eu identifiquei que eu sou sanguíneo. Mas eu convivo com uma pessoa que ela é melancólica, ou é fleumática, ou mesmo colérica. Então eu preciso enxergar as áreas da minha vida que, poxa vida, eu posso dar uma segurada. Né? Como nós citamos o exemplo do casal, imagina que o esposo é sanguíneo e a esposa é fleumática. Né? E aí, poxa, se eu sei que ela não gosta que eu faço toda aquela bagunça na festa, tal, não é que eu vou deixar de viver a minha vida. Não é isso. Mas é se combinar. É tentar entender. Se aceitar, porque às vezes outro. eu acho que o fleumático também pode estar querendo, poxa, eu queria ter um pouco mais de atenção. Isso. Porque às vezes, tanto o marido ou a esposa sanguínea tá lá dando atenção para todo mundo na festa, né? A gente citou uma festa. E de repente já tá lá no cantinho, sozinho. Ou ele tá lá no cantinho sozinho, o que ele queria talvez seria um pouco da atenção, não é? É verdade. Então, assim, quando eu até falei de ser teu sanguíneo, muito bem colocado com você, eu não estou dizendo que você tem que se clausurar e deixar de ser quem você é, porque aí você também não vai conseguir viver, tá? Porque nós estamos falando aqui de uma autoaceitação, você precisa se identificar e se aceitar, não ficar se cobrando. Só que, o que você precisa entender? Que o Espírito Santo trabalha em mim.
É isso que a gente não pode deixar de lado. O Espírito Santo trabalha na nossa vida. Então, assim, poxa, ela é melancólica, ela é fleumática, eu sou sanguíneo e tal. Então, eu vou potencializar áreas da minha vida e as outras que eu vou me identificando, falando, não, preciso dar uma segurada aqui, isso aqui precisa ser melhor. Isso aqui eu consigo, ó, tá vendo? Isso aqui não é tão difícil, eu até gosto, mas não é tão difícil, não vai me mudar, não vai me matar, não é verdade? Na verdade, nós trabalhamos no companheirismo, nas parcerias, né? Porque às vezes a gente é tão egoísta, né? A gente não pode abrir mão de uma coisinha que faria de diferença, não é? Com certeza. Por exemplo, o fleumático, né? Tá, eu sou muito racional, sou muito lógico. Sei, mas tem hora que você vai ter que não agir tanto com a razão, mas com o coração. É verdade, não é verdade? Com certeza. Muitas vezes, e principalmente nós sendo servos de Deus, porque senão você tudo no racional, e vocês sabem que Deus ele trabalha em momentos diferentes, em situações diferentes. Não adianta a gente, no teórico aqui, porque o colérico é muito teórico também. Então no teórico aqui não tem, mas peraí. Quem que pode impossibilitar um trabalhar de Deus? Então tem hora que ele vai ter que aceitar, porque senão ele não vai ver Deus agir, porque vai precisar dessa parte do emocional. E tudo isso, o colérico pode ter sim. Ele tem, cheio do Espírito Santo de Deus, nossa, quem que segura? Não tem como. Ele vai provar do sobrenatural, que na verdade vai se tornar o próprio natural dele. Porque ele vai crer e depender de Deus. Ele é autossuficiente, mas sendo servo do Senhor, ele está na dependência do Senhor. Ele vai continuar acreditando no potencial que Deus lhe deu, mas sabendo que ele está debaixo da mão do Senhor. Aí que ele vai ser mais confiante ainda. Isso é tão legal, irmão, de você identificar, até mesmo para a convivência. Por quê? Veja bem, quando você olha para isso dentro de casa, você fala assim, poxa, aquele filho ali, eu preciso alavancar ele, dar um impulso nele, porque ele tem a tendência a se depreciar. O outro, eu preciso abaixar a bola dele. Segurar um pouquinho, segurar porque um de pouco repente ele. ele já vai mais adiante sem, né? A esposa olha e fala assim, nossa, meu esposo é muito parado. Meu esposo... Não é. Talvez o temperamento dele, ele é um fleumático, mais quieto, precisa de um impulso, mas não quer dizer que ele é mole. Exatamente. Não quer dizer, esse é um largado, porque a torneira está lá. Meu Deus do céu, nunca arrumou aquela torneira. Não, é uma questão de se conversar. Aí você é colérica e ele é fleumático. Aí você quer tudo no impulso, tinha que ser tudo na sua hora, tudo no seu momento. E ele é fleumático, ele está pensando 10 mil vezes. Você pensa, ele já olhou aquela torneira. Ele está pensando. Já fez análise. Ele fez análise, ele está pensando e ele descobriu que no final do mês vai sair uma promoção de torneiras que vão trocar o lote e vai vir torneiras novas. E você não sabe, mas ele está pensando. Essa torneira é mais econômica, ele fez uma análise e tal. O problema é que você está desesperado, dizendo, eu não aguento esse homem, não sei o que e tal e tal. Então percebe? É uma questão de concordância. E até tomar cuidado, as mulheres que de repente têm esse temperamento mais dominante, não esquecer o papel do homem dentro do casamento. Porque de repente, como o Anderson falou, ele está até, tudo bem que nesse, né, mais devagar do que você esperava, mas ele está aí você não teve paciência de esperar, tomou a frente. E aí, de repente, ele se acomodou com isso. Porque para ele foi, nem vou precisar mais fazer. Eu estou falando de uma torneira, mas isso se aplica a todas as áreas do casamento. De repente ele se acomodou. Você fala, se eu aqui em casa não fizer, meu esposo não faz. Mas será que você não está tomando o lugar dele de fazer? Então, assim, o que cabe a ele como esposo, deixa ele fazer. Mesmo, mas vai demorar muito. Tenha um pouco de paciência. De repente, quando você vê o negócio feito, nossa, realmente foi muito melhor do que eu esperava. Você vai falar, mas ele precisa de um empurrão. Mas, irmão, na verdade, por exemplo, todos os temperamentos, todos nós temos os nossos temores. E aí, se nós vamos nos aprofundar nisso, nós temos as nossas janelas killers, né? As nossas janelas traumáticas, são as áreas de trava da nossa vida, que nós passamos por experiências traumáticas, que isso hoje para nós não é tão simples de lidar. Né? Então, a ideia de se conhecer e conhecer o outro vai ajudar. Às vezes o diálogo. Sempre tem uma boa conversa. E isso interfere em todas as áreas da vida, inclusive na área sexual, como foi citado. Às
Às vezes o esposo não tem tanto paciência com a esposa e ela sofreu alguns traumas até de infância mesmo, Verdade, né? verdade. Ou já foi ensinado de uma maneira que já causou um pânico, né? Alguma coisa desse tipo. Mas é muito importante, amados. Não vai deixando passar, sabe? Ah, não tá bom, mas vamos levando. Não, vamos sentar, de repente... nós esses dias estávamos conversando sobre casais, que nós conversamos um com a esposa, outro com a esposa, e fomos vendo que o que faltava para eles, né? Eu conversei com a esposa, o Anderson conversou com o esposo, e assim, o que faltava para eles era um diálogo. Porque um estava entendendo o outro errado. E os dois estavam se considerando certo, e na verdade estavam. O que faltava era eles conversarem para cada um se entrosar. Então, o que falta, às vezes, é você se abrir, não numa briga, brigando, já chegar daquele jeito, porque se você já chegar daquele jeito, primeiro que você não vai ser ouvido ou ouvida. Então, vamos chegar, olha, eu não gostei disso, eu queria me abrir, olha, está me afetando, eu te amo, mas olha, isso aqui me abalou demais, me feriu. E às vezes, uma pessoa, puxa, eu não sabia que você estava assim, eu achei que você estava me evitando. Mas, nossa, por que você não me falou antes? Não é? Coisas tão simples e que poderiam ser solucionadas. Fora que o pensamento virtual que vai trabalhando, né? Às vezes a pessoa fica achando, mas tem outra. Não, às vezes é de um desentendimento, uma coisinha minúscula. Criou feridas, né? Para lado, de repente, não foi tão minúsculo assim, não é verdade? Então a gente precisa, irmão, nós precisamos fazer essa análise para conviver da melhor maneira possível, né? É lógico, é um panorama aqui, nós não entramos a fundo em cada temperamento, mas a nossa proposta aqui, a gente está caminhando para o fim da nossa live de hoje, né? Mas a nossa proposta hoje aqui é que você se conheça um pouco melhor. Se conheça um pouco melhor. Poxa vida, nossa, hoje eu vi que eu sou um pouco colérico, eu sou um pouco isso, então eu preciso aprender a ouvir mais meu esposo. Porque assim, se o seu esposo ele tem a tendência a ser melancólico ou fleumático, você vai tomar as atitudes, ele não vai falar, mas às vezes por dentro ele está ferido. Eu já estava até planejando, tinha um plano já, né? Mas aí você nem esperou, né? Você nem esperou, tomou as frentes, nem esperou. Falar, também não vou fazer mas se eu esperar ele não vai, então já tenho que fazer. Não, irmão, aprende a conversar, põe para fora o que você está sentindo. Eu tenho uma experiência bem legal, Cláudio, que você conhece bem, eu cito, não é minha, né? Mas eu cito sempre, às vezes cito em casamentos, quando a gente está fazendo encontros de casais, que o casal comemorando bodas de ouro, 50 anos, né? Bodas de ouro, 50 anos. E aquele casal amava tomar um cafezinho junto. Eles gostavam muito de tomar um cafezinho junto. Era o momento deles, era o momento do café. E aí o que acontece? A esposa veio toda amável, toda meiga, já uma senhora, 50 anos juntos, celebrando. E aí pegou e cortou a partinha de trás do pão, que carinhosamente você não gosta, mas eu chamo de a bundinha do pão. O primeiro pedaço do pão, né? Com todo respeito, a Cláudia sempre me corrige isso, mas eu sempre uso essa expressão. A bundinha do pão, com respeito, tá? E aí deu ao esposo. E o esposo pegou aquele pão com todo carinho, olhou para ela e disse assim: minha véia, posso lhe confessar um negócio? Disse, pode, meu amor. Nós estamos comemorando as nossas bodas de ouro. Disse assim: minha filha, é 50 anos comendo essa partinha do pão aqui, e é a parte do pão que eu menos gosto. Ela olhou para ele e disse assim: meu velho, eu posso te confessar um negócio também? Eu disse: pode, meu amor, claro que pode. É 50 anos te dando essa parte do pão, e é a parte do pão que eu mais gosto. Aí a gente olha e diz assim: nossa, que bonito, que bonito. É bonito, mas vamos ser sinceros, precisava 50 anos comer um pedaço do pão que não gosta, irmão? Não é? Ou então dar o pedaço que mais gostava e nunca comer, né? Aí você diz: mas casamento é renúncia. Eu sei. Mas é diálogo mas também. É diálogo? Exatamente. Amor, você não tá leva a mal? renunciando às vezes uma coisa que não tem necessidade. É só se entender, amor, você não leva a mal? O que foi? Eu não gosto dessa parte do pão, não. Eu prefiro a outra. Então tá bom, vou comer, porque é a parte do pão que eu gosto. A convivência não seria melhor? Sim, com certeza. Eu acho que a gente ser sincero, honesto, né? Mas sem ser grosseiro. Isso. Existe uma diferença. Eu falo a verdade porque o que me vem... Não, não é isso. É ser sincero, mas assim... Sem ser arrogante.
Isso, sem ser arrogante, exatamente. A gente tem que ser equilibrado em tudo. A gente tem que ter o caráter de Cristo dentro de casa, fora de casa. No casamento, ainda mais. Né? Nossa aliança tem que ser juntamente com Ele. Então, irmãos, espero que você tenha aí, de alguma maneira, né, entendido, se identificado, né, alguma coisa que tenha corroborado na sua vida. Eu vi, Deus abençoe os irmãos compartilhando. Espero aqui que você tenha dias felizes no teu relacionamento, dentro do teu casamento, e se conectando mais com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Né? Às vezes a gente olha e a gente mede as palavras. Poxa, ele é mais emotivo. Se eu falar desse jeito, ele vai se ferir. Se eu falar desse jeito, ele não volta mais aqui. Se eu falar desse jeito, ela não volta. Não, fulano eu posso fazer uma brincadeira assim, que ele já é mais escrachado, ele já não liga. Agora o outro já se magoa mais. Né? É a ideia de se conhecer. Se conhecer, e eu tenho certeza que vai ser bênção, tá? Como nós falamos aí, esse é um programa que ele faz parte, né, do Instituto Ministrando para Transformar Vidas, né? Então é oferecido pelo Instituto Ministrando para Transformar Vidas. Então, se você quiser ser o nosso aluno, estudar conosco, nós temos muitos irmãos que entraram aí que são nossos alunos. Deus abençoe, né? A nossa proposta não é enriquecimento financeiro, não é nada disso, né, Cláudia? Levar a palavra de Deus, sim, não é isso? Nosso compromisso é com a palavra. Tanto que o nome do Instituto, a gente sempre frisa, diz, né? Ministrando para transformar vidas. O nosso intuito, porque a palavra ela tem esse poder transformador, que nós estamos falando da palavra de Deus. Então ela tem esse poder transformador. O nosso intuito é levar essa palavra, como estamos fazendo agora, e que as vidas sejam transformadas, que cada pessoa prove mais da presença do Senhor, desfrute o melhor da presença do Senhor desfrute hoje dessa presença do Senhor. Então, caso você, meu amado irmão, minha amada irmã que está aí nos vendo, deseje estudar a palavra do Senhor para conhecer, se enriquecer, desfrutar dos direitos que Deus te deu através da palavra, nos procure e fale conosco. É uma teologia séria, com conteúdo muito amplo, tá? É um curso médio, não é um curso básico, né? O intermediário é o médio. Você tem certificado de conclusão, você tem plantão tira dúvida, material didático incluso, tem videoaulas, tá? Nós temos as modalidades presencial, semipresencial à distância. Procure, fala com a gente. Com certeza é uma mensalidade que cabe no seu bolso, porque o nosso intuito, nossa visão foi essa, que as pessoas conseguissem ter acesso à palavra do Senhor, fazer teologia, porque muitas pessoas falavam que queriam fazer e não conseguiam. Então, nosso intuito é esse. Né? E eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado também deste dia. Coloque na sua mente, amado, não é para nós sairmos daqui apontando, o temperamento do meu esposo é esse, ele é assim, ele é choroso, ele não. É para nós aprendermos a melhorar as coisas, né? E não dificultar. E outra coisa, não se apoie, como foi falado, né? Nas características, nós, de repente, nos defeitos, falar, eu sou assim mesmo, então tá bom, não. E não justifica um desvio de caráter, né? Não justifica. Exatamente. O que nós temos de tudo isso aqui, acima de temperamento, de qualquer coisa, Espírito Santo de Deus, ele transforma, é ele quem convence do pecado, da justiça, do juízo, quem pode nos mudar. Mas eu já tenho 80 anos nas costas, se eu não mudei até hoje. O Espírito Santo, se você realmente deixar que ele governe sua vida, ele transforma. Com certeza. Quero mandar um abraço aqui para o pastor Eliésio, meu amigo. Que Deus te abençoe, varão. Saudade de ti, viu? Deus abençoe. Tenho visto aí as lives que você tem feito juntamente com a tua família, com a tua esposa. Tem sido bênção. Que Deus abençoe vocês, viu? Grandemente. Uma alegria enorme saber que você entrou aí, esteve conosco, tá? Então, irmãos, dentro de tudo isso que nós falamos, né, eu quero agradecer a cada um dos irmãos, que Deus abençoe, vai ficar ainda aí, a live vai ficar, então compartilha, manda para alguém. Nós tentamos ser não tão sistemáticos, né? Sim. Tentamos ser mais práticos, fugindo um pouco da linguagem científica, tentando aplicar mesmo esse contexto nosso do dia a dia, para que seja algo que seja bênção para a tua vida, tá bom? Se você sentir, quiser ajudar essa obra, fica à vontade, e aí a gente vai conseguindo alcançar mais pessoas, investindo em equipamento, para poder alcançar mais vidas para a glória de Deus, não é isso, Cláudia? Com certeza. Suas considerações, e aí depois eu
né? Amém, amados. Na verdade, eu já falei, né? Coloca o Espírito Santo na frente e a garantia de dar certo é de 100%. E eu quero agradecer você que esteve com a gente, que Deus abençoe. É sempre tão gostoso, né, estar com vocês. Cada comentário, a gente se sente assim como todo mundo aqui nessa sala. Que Deus te abençoe. Semana que vem, quinta-feira, novamente, às 15 horas, continuamos nessa série de Desafios da Vida 2, com outro tema. Tem o tema? O desafio de tornar-se uma só carne. Nós falamos sobre encontrar alguém, né? Isso. E aí nós falamos os tipos de temperamento. Aí nós vamos entrar num conceito do que é a ideia de ser uma só carne, essa ideia da vivência mesmo dentro do casamento. E aí nós vamos abordar, né, alguns costumes e algumas coisas que às vezes, né, Traz aquele enrijecimento das duas partes, isso, né? Então é um desafio tornar-se uma só carne, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Falamos do desafio de encontrar alguém. Você já encontrou? Glória a Deus, que Deus te abençoe, tá bom? Aguenta firme aí. Mas vai ser bênção. Vai orando, vai pedindo, aproveita a cada momento, tá bom? Aproveita a cada momento. Eu quero chamar a tua atenção a algo muito interessante, porque, queridos, dê flores agora, quando ela pode sentir, né? Dê um presente para ele agora que ele pode desfrutar. Toma um cafezinho junto, amados. Isso é tão importante, não é verdade? Come um pedacinho de bolo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Faz um ovo mexido lá que seja. O importante é fazer isso junto, né? Assistir um filminho, alguma coisa assim. Faz. Mesmo com essa correria que a gente tem, isso é muito importante, amados, porque é disso que vão ficar as memórias, né? Aquilo que realmente é valor, são valores, né? Não vai adiantar a gente abraçar o caixão quando ele não tiver mais, quando ela não tiver mais. Então aproveita agora. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, né? Tantas pessoas perderam, tantas pessoas que amavam, pessoas próximas. Então, assim, uma reflexão. Era o jeitão dele, era o jeitão dela. O Espírito Santo molda, seja qualquer jeito que for. Agora, você também precisa querer fazer a sua parte, se conhecer, tá bom? Procurar sai dessa cobrança, dessa carga. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus do impossível, Deus que pode todas as coisas. Às vezes a gente diz assim, ruim com ele, pior sem ele. Então, de repente, é o tempo de uma análise. É muito mais fácil nós fugirmos das circunstâncias, das situações, do que olharmos um para o olho do outro e dizer assim, olha, eu vou tentar ser melhor. Hoje, depois dessa live, ou depois desse período, eu entendi que talvez eu tenha sido tomado as frentes, não tenho te ouvido, né? Eu tenho exigido demais de mim mesmo, em contrapartida eu acabo me tornando um carrasco de você e das crianças. É o tempo de se analisar, de repensar a vida, né, Cláudia? Com certeza. Repensar. Ainda há esperança, né? Eu creio, e Deus vai restaurar o teu casamento, Deus vai restaurar a tua casa, você vai viver dias felizes, você vai provar o melhor de Deus nessa terra, em todas as áreas da sua vida, tá bom, meu irmão? Deus abençoe você. Pastor Eliésio, Deus abençoe. Um abração, meu amigo. Cada um dos irmãos, irmão Enildo, né? Cada um dos irmãos que entraram, se a gente for citar os nomes aqui, a gente vai, né? Cada um que a gente vê entrando, a gente fica muito feliz. Que Deus abençoe e que dê aí um término de tarde abençoado, uma semana aí abençoada, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe mesmo a cada um, tá bom? Um abraço enorme. Nós vamos orar, né? Vamos orar? Isso, vamos. Então, hoje quem vai orar é a Cláudia, tá bom? Eu vou ficar Amém. aqui, recebendo em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos orar e eu tenho certeza que nós seremos mais do que vencedores em nome de Jesus, seremos super abençoados em nome de Jesus. Feche seus olhos, se puder, é claro, coloca a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, nós Sim, graças Deus. te damos por essa tarde tão abençoada, Nome de onde Jesus. nós nos sentimos visitados pela Tua presença, Sim, meu Pai. que é, na verdade, conosco. Pedimos que o Senhor continue, Senhor, Sim, sobre Deus. cada casamento, sobre cada lar, cada um Em desses nome que de Jesus. participaram, na vida individual, na vida conjugal, na vida Em nome de familiar, Jesus. entre os familiares, entre os vizinhos, Pai, enfim, Em que nós nome de possamos ser Jesus. melhores. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, porque entendemos que sem Ti não conseguiremos. Sim, Pai. Então nós pedimos hoje socorro a Ti, nos ajuda a ser melhores, nos ajuda a termos mais, estamos Sim, mergulhados Pai, em na Tua nome de presença, Jesus.
que o Senhor tenha mais de nós, Pai, que o Senhor nos tome mais, que nós possamos ter o fruto do Espírito, porque nós andamos no Espírito. Então, Senhor, restaura os casamentos, Pai. Sim, restaura o amor nos corações. Em nome Aquele de que já está Jesus. pensando, poxa, mas eu não amo mais. Senhor, restaura esse Em amor. nome de Jesus. Restaura esse casamento, porque nós sabemos que em Ti há esperança, Pai. Meu Deus, visita cada lar. Meu Deus, visita a dispensa Em de nome cada de um. Jesus. Dá condições para cada um dos Teus servos que tem clamado a Ti. Visita todas as áreas que os Teus servos têm pedido, Em Pai. nome de Jesus. Dai um dia abençoado, um dia de paz e de muita alegria. Dai saúde aos Teus servos, Pai. Que a Tua bênção esteja derramada sobre cada um, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Amém, amados. amém. Amém. Que Deus abençoe Deixa a cada um eu de vocês. só falar um negócio que a gente estava na oração aqui, eu senti muito forte. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós falamos os 4 temperamentos. E só para você entender. Ah, mas ele é muito diferente de mim. Irmão, se você tivesse 2 temperamentos iguais, você acha que ia dar certo? Nunca, nunca. Não é? Não. Então você imagina 2 coléricos se bicando o tempo todo, você imagina 2 sanguíneos se bicando. Então, esse negócio de incompatibilidade de gênero é meio, né? Então, assim, a gente aprende a se respeitar, a se amar, e Deus vai fazendo a obra dentro de nós. Amém. Amém? Com certeza. Amém. Deus abençoe cada um. Amém. A paz do Senhor, amados. Abençoe. Um abraço. Deus